Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, todas e todos os Srs. Deputados, a Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado, o relatório não suscita grandes dúvidas de interpretação, está bem elaborado, é claro, tem bons gráficos, bons quadros e é, de facto, um relatório importante pela perspectiva que nos dá da atuação da AT neste desígnio, que é de todos os governos, de combater a fraude e a evasão fiscais, um desígnio fundamental exatamente para a prossecução de uma maior equidade e justiças fiscais. As nossas observações e questões vão no sentido de reconhecer o elevado padrão de funcionamento da AT, mas também no sentido de identificar oportunidades de melhoria da instituição tributária. O nosso regime fiscal é essencialmente assente no cumprimento voluntário e no auxílio àqueles que tentam, mas que por alguma razão não conseguem fazer o cumprimento voluntário das suas obrigações fiscais. E a inspeção está reservada para as situações de maior complexidade financeira, económica e fiscal e à fraude de especial complexidade. Mas vamos aos recursos humanos e, pegando nas últimas palavras que a Sra. Secretária de Estado nos dirigiu acerca desta matéria, segundo o relatório está prevista a utilização da reserva de recrutamento do concurso que admitiu os 178 inspectores e auditores tributários. E a primeira questão, que lhe pedia que depois registrasse e pudesse responder, é: quando é que se prevê a utilização desta reserva de recrutamento e para quantos trabalhadores? Considerando que um inspetor tributário demora cerca de 1 ano a formar-se e a autonomizar-se como recurso humano, e considerando ainda que precisa de acompanhamento de colegas nessa fase de estágio, que perspectiva é que tem a Sra. Secretária de Estado para a área inspectiva para o ano corrente e o próximo ano? Um outro tema que queria abordar é o contributo que a Inspeção-Geral de Finanças deu neste relatório, nomeadamente no que diz respeito aos benefícios fiscais ao investimento, sendo que é dito que a autoridade tributária não dispõe de estratégia de análise de risco nem de metodologias para o controle integrado destes benefícios. E a pergunta é: como é que se justifica esta situação e qual é o plano para o futuro? Depois, um outro tema abordado pela Inspeção-Geral de Finanças tem a ver com o arrendamento imobiliário. É dito também que a autoridade tributária não tem plano de controle de rendas não declaradas. E nesta inspeção, nesta auditoria realizada pela Inspeção-Geral de Finanças, conclui que o Fisco tem dificuldade em controlar os arrendamentos no mercado paralelo e a amostragem que foi conseguida concluiu que 60% dos contratos não estavam registados nas finanças. Como eu já atrás referi, o nosso sistema fiscal reserva a inspeção tributária para casos de especial complexidade, mas se calhar na tentativa de encontrarmos os grandes incumpridores, provavelmente estaremos a deixar fugir uma míriade de pequenos incumpridores que no seu conjunto representarão um elevado volume de receita. Ainda ontem tive a oportunidade de visitar uma federação académica e um alojamento estudantil, e o que nos foi dito pelo Presidente da Federação é que muitos dos alunos bolseiros que teriam direito a benefícios sociais não os podem obter porque precisamente não têm nenhum contrato de arrendamento. Portanto, não conseguem justificar essa situação. Era importante que a AT desse atenção a esta situação dos arrendamentos, obviamente não descurando os grandes devedores e os grandes incumpridores, mas tentar também chegar a estes pequenos incumprimentos. Depois queria também que me falasse um pouco sobre a questão das denúncias que vão chegando à autoridade tributária. Há serviços há serviços do Estado que prestam relevante atenção a esta questão das denúncias. Gostávamos de saber que tratamento é que é dado à AT nas denúncias e, sobretudo, também nas denúncias anónimas. Já nos falou também um pouco sobre o atendimento. Nós sabemos que, na sequência da pandemia, houve fortes restrições ao atendimento. Ele demorou a ser retomado. Sabemos que há um mix de atendimento por marcação, dias dedicados, atendimentos espontâneos, mas queria-lhe colocar a questão da cobrança. Como é que está a funcionar a cobrança, sendo que temos informação que em determinados serviços de finanças, após a emissão da guia de pagamento, o contribuinte tem que fazer longas distâncias até poder chegar a uma caixa multibanco. Temos que ter noção que nem todos os portugueses têm as aplicações no telemóvel, que nem todos os portugueses têm o nível de literacia digital que lhes permita fazer pagamentos online e, portanto, era importante também que, em algumas situações, as tesourarias pudessem dar maior atendimento aos contribuintes.
Relativamente às ações inspectivas, verifica-se aqui que de 2022 para 2023 elas diminuíram. E a tendência deste ano, a questão é esta: qual é a tendência que se está a verificar? A informação que dispomos é que tem havido diminuta distribuição de processos aos inspectores. E eu queria que a Sra. Secretária de Estado se pronunciasse sobre isso. Tem havido dificuldades, há menos processos a ser distribuídos e qual é a situação que se verifica. Depois de termos aqui mais questões, deixaremos então para a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Então, a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder. Dispõe igualmente até 5 minutos, faz favor. Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Brás, enfim, vou tentar em 5 minutos cobrir aqui as várias áreas que aflorou nas perguntas que me dirigiu. Primeiro tema, recursos humanos. Eu frisei na intervenção inicial, porque é um tema que vemos com atenção e com muita preocupação, o envelhecimento dos funcionários da AT. Porquê? Porque nos põe um problema nos próximos anos de saídas por efeito da merecida, diga-se, reforma. E põe um problema não apenas porque perdemos esse capital humano, que é precioso, e que é tendencialmente mais precioso quanto maior a idade dos funcionários, porque isso significa mais experiência e mais competência, mas que é precioso e urgente promover recrutamentos adicionais, porque senão perdemos a capacidade de transmissão interna desse conhecimento. Como dizia e bem, não posso acompanhá-lo mais, este capital, e não é só formação técnica, é formação quanto aos valores da organização, que não é uma organização qualquer, que tem valores muito particulares e que deve pautar-se por um orgulho e por uma responsabilidade nas competências de marcado interesse público que desenvolve. Portanto, como dei nota, na passada terça-feira foram incorporados, por efeito de um anterior concurso, cerca de 400 novos funcionários na administração tributária. O concurso, cujas candidaturas, com muita adesão, devo dizer, terminaram no final de julho, apresentaram-se 16 mil candidaturas para 390 lugares e, portanto, isto demonstra que continua a ser uma carreira manifestamente atrativa. O concurso continua em curso, passa o pleonasmo e, portanto, será fechado, e a intenção deste Governo é, manifestamente por tudo o que acabo de lhe dizer e que frisei na intervenção inicial, manter esta trajetória de recrutamento, de alimentação, se quiser, da base, para tentar com isto colmatar, ainda que demore tempo, as saídas e este desafio de envelhecimento dos funcionários e das estruturas da administração tributária, que é uma administração tributária que reconhecidamente tem feito um caminho nos últimos, talvez 10 anos, um pouco mais, de grande acompanhamento da transição digital, da automatização dos processos e dos procedimentos, que sim, como também fez notar e bem, permite resolver muitos temas a montante no âmbito do cumprimento voluntário e disso dão nota os inúmeros alertas, e-mails, etc., da administração tributária aos contribuintes para o cumprimento atempado dos prazos e das suas obrigações declarativas, mas que, por outro lado, com esta automatização, é deixado ao dispor da administração tributária um manancial enorme de informação. E este grande manancial de informação, quer o e-fatura, quer declarações de terceiros, quer informação por troca automática recebida de autoridades estrangeiras, permite desde logo aquilo que eu frisava na intervenção inicial, detectar no próprio momento da apresentação das declarações divergências. Divergências que de outra maneira e noutros tempos seriam apenas controladas depois e obviamente esse controle seria por amostragem e não todo. Portanto, todo este manancial de informação, este cruzamento, esta possibilidade de detecção no momento da apresentação das declarações, e isso é particularmente relevante, eu diria, pelo menos em número, nas declarações de IVA e nas declarações de IRS. E esta é desde logo uma das causas para que haja em número menos procedimentos de inspeção.
Por outro lado, porque também era uma das perguntas que me dirigia, por outro lado, esta automatização que leva a uma menor necessidade, há, indiscutivelmente, uma reafetação de recursos para os procedimentos inspectivos de maior complexidade e que são tendencialmente mais demorados e com troca de informações internacionais e que, portanto, também justifica um menor número de procedimentos inspectivos. Colocava uma questão relacionada com a distribuição e há uma menor distribuição. O que lhe posso dizer sobre esse assunto é que, do que eu conheço e da informação de que disponho à data, nós não temos inspectores tributários com procuração. Verdadeiramente é esta reafetação dos recursos disponíveis que são finitos e que se pretende que sejam cada vez as situações de maior complexidade. Naturalmente, isso não implica, nem deve implicar, nem pode implicar descurados os temas menos materiais, ainda que possam ser, do ponto de vista, termino já, ainda que possam ser, do ponto de vista da sua dimensão, porque são muito granulares, como falava dos arrendamentos, careçam atenção e, portanto, quanto aos relatórios do IGF, e termino em 30 segundos, Sr. Presidente, quanto aos relatórios do IGF, todos os relatórios e recomendações da Inspeção-Geral de Finanças são vistas com cuidado e com preocupação. Estes dois relatórios que mencionou, quer o dos benefícios fiscais, quer o do controle dos arrendamentos, são dois relatórios que não estão ainda sequer homologados, porque, como sabe, têm a audiência prévia da administração tributária. O que lhe posso dizer é que boa parte das recomendações que aí são formuladas, ainda que os relatórios, como digo, não Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. O tempo é como um dos recursos que referiu, finito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando as questões relativas ao relatório e no que concerne às ações inspectivas, parece-nos, Sra. Secretária de Estado, que as ações inspectivas externas a sujeitos passivos de IRC são diminutas face ao volume da economia paralela e face ao potencial de cobrança. O cumprimento declarativo e o pagamento voluntário podem estar a esconder uma grande fuga aos impostos. Acha que a diminuição do volume de correções indicia uma diminuição do volume em fuga? Não lhe parece que o valor detectado em falta, IVA 67% e IRC 19%, e que prefase a totalidade de 86%, justificaria mais atenção e mais determinação nas ações inspectivas externas a sujeitos passivos de IRC? É esta a questão que lhe peço que depois possa dar resposta. No âmbito da justiça tributária, já que foi referido também que houve uma percentagem de 64% das decisões em contencioso administrativo que foi favorável aos contribuintes, e a questão é como é que pensa poder reverter isto. Relativamente à prescrição, de 22 para 23, verifica-se uma diminuição do volume de prescrição em cerca de 51%. E a questão é que se entende a Sra. Secretária de Estado que seja possível manter esta tendência. Mais uma questão que tem a ver com a caducidade. Todos os anos, por volta do último trimestre de cada ano, nos serviços locais e nos serviços regionais, há uma grande azáfama para evitar a caducidade do direito de liquidar. Este relatório, curiosamente ou não, é completamente omisso nesta matéria. Não há uma única referência à questão da caducidade. E o que eu queria perguntar à Sra. Secretária de Estado é se tem conhecimento, informação sobre o volume de casos de caducidade que aconteceram, no caso em apreço, em 2023. Depois, e ainda, sobre IRS, houve de facto, e já foi aqui também referido, este ano, dificuldades acrescidas na liquidação, sobretudo nas declarações de IRS com anexo G e F. Qual é o ponto de situação? Se tem conhecimento qual é o ponto de situação? Está tudo resolvido? Se não estão resolvidas, se ainda há pendências para liquidar, se as liquidações têm que ser feitas manualmente, se há sistemas automáticos ou não há para as fazer.
E perguntar ainda à Sra. Secretária de Estado, numa altura de forte incremento da digitalização, se há alguma previsão de utilização de ferramentas de inteligência artificial no combate à fraude e à evasão fiscais. E para terminar, verifica-se também uma diminuição considerável do número de atendimentos do CAT, do Centro de Atendimento Telefónico. Será consequência do aumento do atendimento presencial nos serviços, em virtude do afastamento dos constrangimentos motivados pela Covid, ou haverá alguma outra razão que nós não conseguimos descortinar? Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Braz falava na caducidade, na diminuição do volume das correções e, portanto, novamente o tema da diminuição do número de inspeções. Recentrando o tema, menos procedimentos de inspeção não significa menos eficiência inspectiva ou menos controle. Significa menos em número, não significa menos em complexidade nem menos em valor, e a demonstração disso mesmo é que o que este relatório dá nota é que, ainda que o número de procedimentos de inspeção tenha sido inferior e o número de correções à matéria coletável tenha sido inferior ao ano precedente, não obstante, o valor do imposto detectado em falta foi maior. O valor das correções à matéria coletável, em bolo, pode dizer-nos pouco sobre a sua composição. Porquê? Porque depende, em concreto, de quais são as realidades circunstanciadas que compõem esse conjunto. E, portanto, o simples facto de o valor corrigido à matéria coletável ser inferior não impediu nem invalidou que o valor do imposto detectado em falta fosse superior ao ano anterior. Quanto à caducidade, a caducidade é uma preocupação premente e acrescida da administração tributária, sempre. E este relatório, enfim, confesso que eu estava aqui perdida nas páginas à procura, mas, salvo erro, os dados que lhe vou dar estão nas liquidações. Aquilo que os dados nos mostram é que as liquidações emitidas são crescentemente de anos mais recentes. O que é que isto significa? Que há um menor número de atos que caducam, ou do direito a liquidar que caducou. Portanto, se a cada ano se está a liquidar o ano passado ou o ano precedente ao ano passado, estamos a liquidar menos N-4, que era aquele que caducava este ano, porque a caducidade tipicamente é de 4 anos. Não tenho dados concretos ou números sobre quanto é que caducou neste ano de 2023. Posso procurar saber, não sei sequer se é possível extrair essa informação desagregada, mas dizia que há uma azáfama no fim do ano para não deixar caducar, com certeza que há. E, sobretudo, nos tempos mais recentes, houve um conjunto de diplomas que fez suspender os prazos de caducidade desde logo por força da pandemia. E, portanto, é uma preocupação premente, é um tema que tem que estar sempre em cima da mesa, que é preciso continuar a acompanhar e que a administração tributária está atenta, mas números não tenho, infelizmente, para lhe poder comunicar. Quanto ao ponto de situação do IRS e o que me perguntava sobre se as declarações são feitas manualmente. Não há, e não há bastante tempo, nenhuma declaração que seja feita manualmente. E também por isso justifica alguma demora adicional. Sempre que é preciso parametrizar de forma diferente daquele que existe o sistema informático para emitir liquidações, aquilo que acontece é que isso implica mexer nos sistemas e implica tempo. E esta parametrização pode fazer-se por muitas razões. Pode fazer-se porque houve alterações legislativas e, portanto, o sistema não está adaptado à nova lei. Pode fazer-se porque há alterações jurisprudenciais e, portanto, há uma alteração de entendimento e o modo de tratar é diferente e implica essa alteração de parametrização, mas não há declarações emitidas manualmente. Portanto, o funcionário da administração tributária sentado, não direi já com um papel, mas com um Excel, a fazer contas e depois a emitir uma liquidação, dos dados que eu tenho hoje, não existe.
E aquilo que é preciso sempre é parametrizar o sistema informático por forma a que ele traduza a interpretação e o acolhimento da lei vigente tal como está. E isto também implica demora adicional e tempo, porque implica intervenção nos sistemas. E, portanto, como sabe, as alterações legislativas tiveram e geraram algumas dúvidas interpretativas, que foi preciso estudar, apreciar e acomodar, para só depois se poder fazer a intervenção nos sistemas informáticos por forma a que as declarações pudessem ser validadas e emitidas e liquidadas. Perguntava se existe alguma intenção ou algum projeto de intervenção ou acomodação de inteligência artificial, com certeza. Necessariamente. Ou seja, as ferramentas de inteligência artificial podem e, em minha opinião pessoal, vão ser muito importantes e muito relevantes no trabalho da administração tributária. Porque as ferramentas de inteligência artificial vão permitir uma melhor construção das matrizes de risco e daquilo que são os critérios de risco para depois se selecionarem os contribuintes e as citações objeto de inspeção. E, portanto, sim, existe algum trabalho nessa matéria e a intenção é que possamos ter, dentro da administração tributária e, sobretudo, na construção das matrizes de risco, o uso de instrumentos de inteligência artificial. Falou ainda nos atendimentos do CAT, ou seja, através do atendimento telefónico, que caíram, exatamente. No último ano, sobretudo, assistiu-se a uma manifesta deslocação, sobretudo do acolhimento telefónico, mas também em alguma medida do e-balcão, que são os canais alternativos ao atendimento presencial, que eu não tenho métricas para lhe poder justificar, mas que antecipo que tenham a ver com o desaparecimento dos constrangimentos na deslocação física. Como dizia numa intervenção anterior e que acompanho, todos queremos caminhar para uma maior literacia fiscal e cada vez menos há deslocação presencial ou física das pessoas aos serviços de finanças, e ainda bem, até porque os canais alternativos, quer do atendimento telefónico, quer sobretudo do e-balcão, permitem uma resolução mais célere, mais rápida e muitas vezes mais fundamentada, porque é preciso, da parte da administração tributária, dar uma resposta escrita ao contribuinte, que tiram as pessoas dos serviços de finanças, o que é um bom sinal, porque sobretudo é um atendimento mais circunstanciado e mais tratado, se assim posso dizer. Não tenho dados que me permitam dizer porque é que o recurso ao atendimento telefónico foi menos usado, suspeito, porque as pessoas deixaram de ter constrangimento e puderam passar a ir presencialmente e fisicamente aos serviços de finanças. Acho que há todo um caminho ainda a fazer nessa matéria de divulgação junto da população dos canais alternativos. Dou-lhe um exemplo só para que se perceba. Eu já escutei o meu tempo outra vez, peço desculpa. Do que lhe estava a tentar explicar. Imagine, se eu tenho qualquer tipo de questão que preciso de resolver num serviço de finanças, se tratar através do e-balcão, vou ter uma resposta escrita em que provavelmente me dirão olhe, mande por favor, faça upload de um documento, mande, e eu já não preciso ir a um serviço de finanças e o problema fica resolvido. Por e-balcão, por e-mail. Que é muitíssimo mais fácil do que ter que deslocar a um serviço de finanças onde o funcionário não vai ter a valência, a abrangência de todos os impostos e de todas as questões e terá provavelmente que recorrer a algum outro funcionário, o que no e-balcão é feito diretamente. Portanto, não tenho métricas, não sei porque é que o número de atendimentos telefónicos desceu tão acentuadamente, suspeito que por isto.